Saudações, rapaziada do BJ Share, beleza? Júlio Lama Gouveia falando, membro do grupo Serial Seeders aí do BJ. Nessa videoaula a gente vai estar aprendendo então a montar um site no Dreamweaver, correto? Então, primeiramente, o que a gente precisa para montar um site no Dreamweaver? Você tem que ter o modelo, a estrutura desse site, certo? Então, eu nem vou abrir o Fireworks, eu vou vir aqui no meu computador. Eu tenho aqui no... cadê? É de colocar o D, se eu não me engano. Projetos, modelos. Tá aqui, ó. Vou visualizar aqui. Tem aqui alguns projetos, ó. Alguns de quando eu tava começando, outros já mais sofisticadinhos, né? Enfim. E eu vou escolher um deles pra montar aí no Dreamweaver, certo? Vamos ver aí um que esteja um grau de dificuldade aí interessante. Nada muito fácil, nada muito difícil. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Perfeito, é um site bonito, atraente, elegante, utilizando uma única cor. Ele tem vários elementos aí bem legais pra gente trabalhar. Então, primeira coisa que eu vou fazer: criar uma nova pastinha aqui na minha área de trabalho, chamada Montando Site no Dreamweaver CS5. Perfeito. Então eu vou jogar aquele meu arquivinho pra cá. Cadê ele? Tá aqui. Nova pastinha aqui. Arquivos utilizados. Colar ele aqui, tá? Eu vou nomeá-lo para modelo do site. Ele é um arquivo PNG, tá? Se você quiser abrir ele com Fireworks e estudar como que eu fiz, tá? Fique à vontade. Ele é cheio de efeitos, então eu vou editar aqui com Fireworks. Agora sim eu vou ter que abrir ele com Fireworks. E em seguida eu já abro ele com... eu já vou abrir o Dreamweaver para poder estar estruturando esse meu site. Probleminha aqui com o Adobe R, tudo bom? Tudo bem? Bom, aqui está ele, né? No caso eu utilizei algumas fontes que não estão no meu computador, né? Porque eu formatei, então vou manter a aparência aqui. Bom, ele já inclusive está com algumas fatias aqui, como vocês podem ver, né? Vou dar um tab aqui para sumir tudo isso daqui. Selecionar essas 4 fatias aqui, vou deletar. Perfeito, Ctrl S para salvar. Então tá aí o nosso modelo do site, né? E a gente vai montar ele exatamente igual como está aqui, certo? Então, o que eu vou ter que fazer primeiramente? Vou pegar aqui já o Dreamweaver, eu vou utilizar ele na versão CS5 aqui, tá? Nada impede que você utilize a versão 8 do Dreamweaver, que é uma versão também muito leve, muito boa. Mas eu vou utilizar aqui a CS5, que é a mais nova aí do mercado, né? Bom, com o programa aberto, show. Eu vou até ampliar esse programa aqui, tá, gente? Eu tô com a minha tela cortada aí em 1024 por 768. Então eu vou, à medida que eu for montando o site, eu vou arrastando a janela dessa forma aqui para vocês poderem ver, certo? Então, primeiramente, aqui a gente tem a tela inicial do Dreamweaver. Se ela não estiver aparecendo, tá? Porque ela tá aqui, ó, don't chat again. Então ela não vai mais aparecer, certo? Então como que eu faço para ela então aparecer novamente? Você vem aqui em File, Edit, tá? Preference, General e Show Welcome Screen. Ok, perfeito. Agora aqui é o seguinte, ó, você pode vir aqui já em File New, nem vou por aqui. File New vai ser um arquivo HTML, a gente não vai trabalhar com linguagem dinâmica, PHP, nem ASP, né? VBScript aqui com C Sharp, CodeFusion, JSP, né? Java Service Pages, nada disso. Aqui em HTML, vai ser um HTML Transitional, tá? O HTML XHTML 1.0 Transitional. O que acontece com ele? Ele é um HTML que ele no caso nos padrões da W3C, no caso dos Web Standards, ele deixa passar algumas coisas. Então vamos utilizar ele aqui mesmo. É o padrão já do Dreamweaver. Então aqui está o código, certo? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu nem vou fazer pelo código, já vou vir aqui no modo design, tá? Ele já estava por padrão aqui no código, porque no caso eu trabalho muito com código, certo?
Deixa eu arrastar aqui para vocês poderem ver que vocês não estão vendo. Aí. Então vou vir aqui na parte do design. Aqui eu vou colocar o seguinte. No title aqui em cima, como vocês podem ver, eu vou colocar montando melhor. Exemplo de site montado com o Dreamweaver. Perfeito. Dei um enter, ele já aplicou no code aqui, se vocês forem ver. Ele colocou aqui na tag title, né? Vou dar um Ctrl S para salvar esse meu arquivo. Vou vir aqui na área de trabalho, montando o site no Dreamweaver. Arquivos utilizados, né? No caso agora aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Site. Vou salvar esse arquivo como um index, tá? .htm. Vou utilizar um arquivo HTML. Por padrão. Eu acho melhor para se trabalhar. E agora aqui no design eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, vejam que aqui, ó. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Vejam que aqui então eu tenho todo esse componente. Eu não vou fazer parte por parte, certo? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer a estrutura dele por enquanto. Então a estrutura dele, o que vai ser? Vai ser uma tabela aqui, onde aqui a gente vai ter o topo. Aqui vai ter o menu. Aqui vai ter o conteúdo. E aqui vai ter o rodapé. Então o que vai acontecer aqui? Vai ser uma tabela. Insert aqui, table. Certo? Ou se você preferir aqui, a gente tem que... Deixa eu arrastar pra cá. Na aba Insert aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem aqui a aba Insert, tá? Normalmente ela vem assim com o Dreamweaver, certo? Deixa eu arrastar pra cá ela. Normalmente ela vem assim no Dreamweaver, certo? O que eu costumo fazer? Costumo pegar ela e arrastar aqui pra cima. Eu acho melhor de se trabalhar, porque ela fica dessa forma aqui, ó. E eu posso trabalhar qualquer coisa aqui com ela. Fica até mais fácil. Deixa eu arrastar pra cá. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, nova tabela. Número de linhas, certo? Então vai ser 4. Número de colunas pode ser 2. Ok, como eu tenho 4 linhas, certo? Como eu falei pra vocês. O que eu vou fazer? Selecionar essas duas tabelas aqui. Ou melhor, eu vou deletar essa tabela aqui novamente. Inserir agora ela. Vai ser por uma coluna apenas. Aí, agora ficou certinho. Não preciso nem mesclar. Bom, vou selecionar essa minha tabela aqui, aumentá-la um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Qual que é o tamanho do meu palco aqui? Então vou vir aqui em Canvas Size. No Fireworks eu tenho 800 por 800. Primeiramente, só vou precisar da largura, certo? A altura, geralmente ela sempre acaba sobrando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então vou selecionar minha tabela aqui. A largura dela aqui vai ser 800 pixels, certinho. A borda vai ser 0, tá? Aqui em propriedades, aqui embaixo no Dreamweaver. A borda vai ser 0, o cell page size space 0 também. Para quê? Porque eu não quero que a minha tabela apareça, eu quero simplesmente que ela estruture o meu site aqui. Então perfeito, né? Vou selecionar ainda a minha tabela aqui. E aqui, ó, no Align eu vou colocar aqui Center, para ela ficar alinhada ao centro. Agora é o seguinte, eu vou pegar aqui a minha tabela, certo? E agora eu vou estruturar aqui da forma que eu devo fazer aqui no Fireworks. Bom, veja aqui que primeiramente aqui eu tenho uma imagem web design aqui, enfim. Como que eu vou reproduzir isso daqui? Primeiramente que essa imagem eu posso fazer o seguinte com ela. Eu posso vir aqui no Fireworks, deixa eu dar um tab aqui para sumir tudo. Posso selecionar todo esse meu topo aqui, certo? Como eu vou, no caso, pegar esse topo inteiro, como eu não tenho como reproduzir essas fontes aqui via texto, eu até teria se eu tivesse as fontes no meu computador, mas para outras pessoas elas não teriam a mesma fonte, então não teria como reproduzir. E vejo que até que ele tem um efeito vidro aqui, então compensa eu pegar inteiramente aqui, inteiro o nosso topo, dar um Ctrl C nele aqui, Ctrl N, 800 por 186 é o tamanho dele. Ok, colei aqui, Ctrl Shift X, tá? Você aperta no Fireworks para poder exportar. Como eu apertei ali Ctrl N, tá? Como eu copiei isso daqui e apertei em Ctrl N, ele já me retornou o tamanho necessário para caber ele certinho aqui, tá? Então Ctrl Shift X para exportar. JPG, Better Quality, tá? O Smoothing aqui em 1, tá? Que é a suavização. Veja que se eu colocar em 8 ele fica muito desfocado, então vamos colocar aqui apenas em 1 Smooth. Que é a suavização para ele não ficar tão ruim de qualidade aí. Vou vir aqui no montando o site no Dreamweaver, arquivos utilizados, site, criar uma nova pastinha aqui chamada imagens. Vou salvar isso daqui como topo, certo?
Perfeito, já vai estar lá o meu topo. Como que eu faço para inserir esse meu topo lá? Então, muito simples, ó. Clico aqui dentro da minha tabela, Insert Image, tá? Vou pegar aqui, ó, vem aqui no menu Insert Image. Imagens, tá aqui já, topo. Ok, é um texto alternativo da imagem, no caso, né? Então, se você quiser colocar um texto alternativo, é o Alt, no caso, tá? Se você quiser, você pode colocar assim, topo do meu site. Eu sempre recomendo que você faça isso, tá? E aqui no caso alguma coisa, algum link que ele vai ser direcionado, né? Geralmente o topo sempre tem um link, né? www.google.com.br, só para colocar de exemplo. Só que ainda nós temos aqui um probleminha para resolver, tá, gente? No caso aqui dessa imagem, eu vou colocar aqui no border, tá? Aqui embaixo. Colocar aqui embaixo no border, tá? Nas propriedades do Dreamweaver 0. Por quê? Porque quando eu coloco o link da imagem, ele por padrão ele coloca uma borda, certo? Então eu coloco aqui já border 0 e ele vai retirar essa borda pra mim. Aqui não tá aparecendo no Dreamweaver, mas se fosse rodar no browser vocês iriam ver. Vou pegar aqui, ó, essa do topo e vou arrastar ela lá pra cima. Pra quê? Pra ela grudar certinho com a imagem, ó. Veja que a imagem agora está grudada certinho. Ctrl S pra salvar, tá? Vou vir aqui em Preview em Firefox ou aperta a tecla F12, tá? Prefiro o Firefox do que o Internet Explorer e veja que já tá aqui, né? Então tá aqui o nosso topo. Perfeito. Agora eu vou fechar aqui. Fireworks agora. Vamos voltar pro Fireworks. Veja que aqui embaixo, ó, eu tenho um efeito aqui, certo? Com uma bordinha aqui. Como que eu faço para reproduzir esse efeito aqui? Então, primeiramente, eu vou ter que copiar esse separador aqui, tá? Eu vou vir aqui, como que eu faço para copiar esse separadorzinho aqui, ó, com o efeitinho dele? Então, eu tenho um separador. Eu vou ter que pegar aqui a ferramenta Slice, tá? Eu não vou nem copiar o separador, eu vou ter que pegar a Slice junto. Eu vou pegar e arrastar ela aqui. Trazer ela mais ou menos aqui. Aqui ela já pega o efeito todo. Certinho. Perfeito. Eu vou clicar com o botão direito, Export Selected Slice. Salvar aqui em Images. Separador. Separador. Menu. Perfeito. Agora como que a gente vai fazer isso daqui? Veja que aqui eu estou utilizando uma fonte padrão, tá? Então eu vou conseguir reproduzir isso via HTML, uma Times New Roman. Então primeiramente eu vou ter que colocar essa corzinha aqui de fundo, né? Eu não sei se ela está com background, então ela está com background que é gradiente linear, certo? Então como que eu faço para reproduzir esse background aqui? Então eu tenho que fazer o seguinte, tá? Vou deletar isso daqui, dar um tab aqui para visualizar melhor. Vou minimizar isso daqui para cá, perfeito. Pegar aqui a ferramenta Slice, vou fazer uma fatia aqui, só deixa eu ver o tamanho disso daqui. Vou clicar aqui nesse meu fundo do menu. Ele tem 35 de altura, mais a borda de 1 pixel, certo? Então eu vou ter que fazer simplesmente 35. 35 de altura aqui no height. 35, ok. Subo um pouquinho aqui. Vou aumentar um pouco para poder selecioná-la. Bom, 35 de altura por 1 de borda. Então vou ter que diminuir 2 aqui, tá? Então pego aqui, eu coloco aqui o seguinte, ó, 33. Por quê? Porque eu tenho mais os meus 2 pixels de borda e 33 vai dar certinho. Vou diminuir ainda aqui para 30. Vamos ver se 30 vai dar certo. Vou colocar 30 aqui. Arrastar ele mais ou menos aqui, ó. Bem no comecinho. Aí. Agora aqui, ó, a largura eu vou colocar 1 pixel apenas, tá? Clicar em cima dessa minha slice. Export Selected Slice. Vou colocar aqui o seguinte, ó, BG menu, tá? Vou salvar ela como BG underline menu. Por que BG underline menu? Porque vai ser o background que a gente vai repetir através de CSS isso daqui, tá? Então, eu vou mostrar isso daqui agora pra vocês. Como que eu faço para utilizar aquela nossa fatia e reproduzir ela no eixo X aqui, tá? Vocês vão ver que ela vai dar o mesmo efeito do menu. Então, primeiramente, clico dentro da minha tabela aqui que vai ser o menu. O que eu faço aqui? Eu venho aqui na opção de CSS aqui embaixo nas propriedades, CSS, tá? Não HTML, é CSS aqui, ó, gente. Aqui tem HTML, aqui tem CSS. Seleciona o CSS. CSS Panel, adicionar nova regra CSS. Ela vai ser uma class, certo? Então,
Class. Eu tenho que colocar o ponto na frente, tá? Você coloca o ponto, porque vai ser uma classe, ou seja, eu vou poder aplicar para vários elementos. Ponto, o nome da classe. Então, ponto menu. Aqui eu simplesmente edito, ó. Background, eu vou simplesmente vir aqui, browse, BG menu, certo? Background repeat, só vai repetir no eixo X. Aplicar, ok. Até agora não aconteceu nada, por quê? Porque eu tenho que clicar dentro aqui da minha coluna aqui, certo? Vir aqui, clicar em TD, para quê? Para ele selecionar toda a minha tabela. Vir aqui, ó, no CSS e aplicar aqui, ó, Apply Class, então menu. Veja que ele já repetiu o background aqui pra gente, ó. Fantástico, né? Agora se eu quiser colocar uma borda, Juliano, como que eu faço? Então você vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que dizer o seguinte, que esse menu, eu vou vir aqui em Edit Rule, certo? Que esse menu ele vai ter uma borda aqui, certo? Aqui, ó, border. Ele vai ter uma borda para todos aqui. Então, semaphore wall, ele tem que estar marcado. Vai ser de 1 pixel, tá? Quero me desculpar. O style dela vai ser sólido, tá? Ou seja, ela vai ser uma borda sólida. A largura vai ser 1 pixel, tá certo? E a cor dela, que vai ser aquela corzinha que a gente viu lá. Pode ser um preto, só para testar. Vou aplicar, ó. Veja que ele já aplicou aqui a minha borda. Eu vou pegar e subir um pouquinho para cima aqui, só para ele ajustar certinho aí, ó. Veja que já ficou aplicado. Só vou pegar a cor dessa minha borda aqui. Vamos ver qual que é a cor dela. Aqui em border. Só vim aqui, tá? Copiei o código hexadecimal. Agora como que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui em code, tá? Ele criou aqui pra gente o menu. E aqui no lugar dessa corzinha aqui da borda, esse 000, eu colo aquele outro lá. Ou simplesmente, pra não tá mostrando essa parte de código para vocês, eu venho aqui, vejo que está aplicado a classe menu, edit role, editar regra. Aqui em border, tá? A cor você coloca essa aqui, ó. Você cola aqui a cor, aplicar, ok. Agora sim, vamos testar lá, Preview em Firefox. Tá aqui, ó, já. A gente já conseguiu reproduzir aí o nosso menu, certo? É o fundo do nosso menu, melhor dizendo. Perfeito? Então agora como que a gente vai fazer aqui? Agora a gente simplesmente vai digitar os itens. Primeiramente, eu vou vir aqui no inserir uma nova imagem, pode ser aqui através do menu Insert Image. Vou vir aqui então em Common, tá? Inserir imagem, Image. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar o separador como essa imagem. Vou colocar aqui o nome dele, separador, o texto alternativo. Ok, só que ele tem que estar aqui dentro. Vou clicar e arrastar ele aqui. Perfeito. Veja que ele se juntou ao background, então não tem problema. Vou diminuir o tamanho dele aqui para... Ele está como 30. Vou diminuir aqui para 25, 29. Aí, 29 deu certinho. Veja que isso daqui é uma imagem, tá? Se eu apertar a setinha pro lado, setinha para pro lado esquerdo, pro lado direito, veja que que a questão aqui do meu texto, certo? Onde eu vou digitar o meu texto, ele fica piscando. Então eu posso digitar aqui um texto antes da imagem ou um texto depois. Correto? Então para que eu vou utilizar isso? É simplesmente para fazer a questão do nosso menu. Só que aqui tem uma coisa muito importante, tá, gente? A gente vai fazer isso daqui da seguinte forma. Eu vou arrastar aqui para cima para ele ficar certinho. Perfeito. Vou vir aqui e inserir uma nova tabela, tá? Inserir uma nova tabela. O número de colunas agora não vai, o número de linhas vai ser apenas uma. O número de colunas vai ser, a gente vai ter que contar aqui, tá? Então aqui no Fireworks eu vou ter quantas colunas? Eu vou ter a coluna pro home, vou ter a coluna pro separador, vou ter a coluna para a empresa, a coluna pro separador e assim vai, tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser 7 então. Então coloco aqui 7 colunas. Ok. Veja que aqui ele já colocou as minhas 7 colunas. Vamos aplicar aquela mesma configuração para as tabelas que a gente colocou nessa daqui. Border vai ser 0, cell page, cell space 0 também. Clico na tabela aqui e arrasto. Eu posso até colocar aqui o tamanho dela, que vai ser 700 pixels, tá? Por que eu coloquei 100 pixels a menos? Porque eu venho aqui na line, ó, center, ela já fica ao centro. E conforme eu vou aumentando o tamanho, ela vai aumentando graduativamente. Então vem aqui, o primeiro é o home, certo? Home,
Aqui vai ser o separador, então clico aqui, diminuo, tá? Aqui eu coloco o separador. Eu copiei o separador, tá? Para aqueles que não viram, eu tinha pegado o separador e copiado ele. Agora aqui, o outro vai ser empresa. Pegar aqui, diminuir um pouquinho. Diminuir ali no máximo aqui, tá? E se eu colar o separador, que o separador já expande ele automaticamente. Empresa, venha nos conhecer. O separador agora aqui. Diminuir ele ao máximo, colar aqui. E agora aqui o quem somos. Para aqueles que não entenderam por que o separador está aparecendo aqui, tá, gente? É porque o que? Eu tinha copiado o separador, certo? Então eu tinha recortado ele, na verdade. Agora eu só fui colando ele aqui, certo? Agora eu vou ter que aliar esse texto ao centro, certo? Como que eu faço? Eu clico nessa minha tabela aqui, certo? Nessa minha tabela que está dentro dessa minha coluna, certo? Clico, venho aqui, até aparecer certinho. Deixa eu selecionar ela inteira aqui. Agora sim, ó. O align está center, certo? Só que agora eu vou aplicar a seguinte class a ela. Eu vou atacar style sheet aqui, atacar um elemento. Eu vou dizer, opa, não é isso daqui não. Vou vir aqui no menu CSS Styles aqui. Criar um novo CSS, criar uma nova regra. Ela vai ser uma class, tá certo? Você coloca aqui class. Vai ser a class center, centro. Pode ser centro o nome da class. Ok, ele vai me retornar aqui as opções para dizer o que eu quero fazer com isso. Eu venho aqui em box, em block aqui, certo? Text align vai ser center. Aplicar, ok. Venho aqui, seleciono minha tabela, vou dizer que ela vai receber a class centro aqui, ó. E o meu texto vai ficar todo alinhado ao centro. Por quê? Porque eu disse que todo elemento que tiver essa classe aplicada, ela vai ter o texto, todo o texto que tiver dentro dele vai ser ao centro. Já ficou ao centro aí, certo? Veja que está ficando bem interessante. Vou ver aqui simplesmente atualizar aqui em cima. Veja que já apareceu aí com o separador e tudo, certo? Agora o que nós devemos fazer? O home aqui, veja que aqui no Fireworks ele está de uma outra cor. Qual que é a cor dele? Vem aqui simplesmente no Fireworks, copia essa cor. Vem aqui no Dreamweaver, certo? E eu digo o seguinte, tá? Como eu tenho uma classe aplicada aqui nessa minha tabela, selecionando a tabela aqui, eu venho aqui, certo? Nessa classe centro, como que eu edito essa classe? Vem aqui no menu CSS Styles, veja que aqui eu tenho a classe centro, certo? Tem um all aqui, você vem aqui em all, tem a classe centro, vem aqui em editar ruler, ou seja, editar regra, e aqui o type, certo? Eu tenho aqui o seguinte atributo, color, ou seja, o tipo de fonte. Simplesmente vem aqui no color, cola essa cor aqui. Eu aplico, vejo que ele já mudou a cor. Eu posso vir aqui ainda, colocar aqui que o font family dele vai ser um Times New Roman, certo? Que foi a configuração que a gente aplicou. Eu só tenho que ver aqui o tamanho da fonte que foi 18, né? Então vem aqui, CSS, editar regra aqui, e o type aqui, o tamanho da fonte foi 18 pixels. Aplicar, ó, já aumentou um pouco. Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Font style, normal, linear weight, normal, font weight aqui, tá? Você pode colocar bold para ele ficar em negrito, certo? Eu vou colocar aqui ele em 500, que vai ser um negrito não tão forte. 400 aqui. Aí 400 ficou melhor. Ctrl S para salvar. Vamos testar isso aqui no navegador, atualizar a página. Veja que já está ficando aí bem legal, né? Não parece um site que foi feito com imagens, né, gente? Veja que eu tenho toda a parte de texto, ele está bem estruturadinho aí. Agora vamos partir para o nosso conteúdo, porque o menu está pronto. Só uma coisa que eu quero fazer aqui, tá? É ensinar vocês como fazer um efeito ao passar o mouse em cima, porque isso daqui não está muito sem graça, né? Então, primeiramente, vamos colocar aqui o link, certo? Colocar aqui o link, selecionar toda essa minha tabela. Opa, selecionar toda a tabela não, selecionar um texto, colocar um link. Vem aqui no HTML, nas opções de HTML, coloca aqui no link uma cerquilha. Por que uma cerquilha? Porque cerquilha é um link cego, ou seja, é um link que não me leva a lugar nenhum.
E veja que ele mudou aqui toda a nossa configuração aqui. Por quê? Porque quando eu coloco o link, ele por padrão aplica essas configurações aqui. Então como que eu faço para editar isso daqui? Eu venho aqui em CSS Styles, tá? New CSS Role, ou seja, nova regra CSS. Eu digo aqui o seguinte, ó, veja que aqui ele já me trouxe, ó, o menu.centro.tr.td.a. Ou seja, isso daqui eu estou dizendo o seguinte, ó, na minha classe centro, no meu TR, no meu TD e no meu A, ou seja, se a gente for ver aqui no código, tem aqui o seguinte, ó, tem a minha tabela que está aplicada aqui uma classe centro a ela. Cadê? Aqui está table, tem que ter uma outra table aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui no design, selecionar essa minha tabela aqui. Ver aqui no code. Ah, tá aqui ela. Eu tenho aqui uma tabela aqui, certo? Que tem uma class aqui aplicada, ó, a class centro. Essa class centro, ela tem dentro dela o TR, certo? Ou seja, eu tenho dentro desse meu TD aqui, que ele está dizendo que é a class centro, o meu TR e o meu TD. Dentro desse TD eu tenho um A aqui, ó, que é o meu link cego. Aqui, na verdade, é jogo da velha. No link. Eu tenho esse meu link aqui, certo? Veja que dentro do meu TD eu tenho meu link. Então, para eu atacar esse link, eu vou ter que dizer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no CSS Styles aqui. CSS Styles é adicionar nova regra. E aqui ele já me trouxe, ó, o menu.centro.tr.td.a. Por que ele já me trouxe isso daqui? Porque eu selecionei aqui, no caso, esse A aqui, certo? Ou seja, esse link. Então você vem, seleciona o link, CSS Styles, adicionar novo, ele já retorna isso daqui. Caso ele não faça isso daqui, você simplesmente faz o seguinte, ó. Você coloca ponto, o nome da sua classe, que seria o centro, e você coloca simplesmente A. Por que eu estou colocando A simplesmente? Porque eu não estou colocando TR e TD? Porque ele vai identificar todo o A que tiver dentro da minha tabela e vai ter aplicado essa configuração. Ou seja, todo o link que tiver dentro da minha tabela ele vai ficar aplicado a essa configuração. Ou seja, até mais fácil de você aprender essa questão aí. Vou dar um OK. Eu aplico aquelas mesmas configurações. O font family vai ser Times New Roman. O font size vai ser 18. O font weight vai ser 400. A cor vai ser aquela corzinha rosa aqui, ó. Veja que já aplicou. Agora aqui o seguinte, ó. O type aqui, ó. Veja que o text decoration ele vai ser none, certo? Por padrão ele tá underline. Vou aplicar, veja que já ficou sem nenhuma decoração. E ele está como link, certo? Agora se eu quiser um efeito ao passar o mouse, então você vem aqui no code, tá? Você vai vir aqui no code. Nessa parte aqui do centro A, certo? Que a gente aplicou, você vai copiar isso daqui, certo? Desde o começo até esse final aqui das chaves. Você vai dar um enter, colar isso daqui embaixo, certo? Aqui dentro desse style. E você vai, depois do A, fazer o seguinte, ó. Você vai escrever dois pontos, hover. Ou seja, ao passar o mouse em cima desse meu link, o que eu quero que ele faça? Agora você volta aqui pro designer, tá? Opa, só que vocês não viram ali, né? Eu nem arrastei o negócio. Aqui, ó. Tá vendo aqui dentro desse style? O que você tem que fazer? Veja que aqui ele colocou aquela minha centro.a aqui, tudo em código, né? Porque o Dreamweaver simplesmente escreve os códigos e ele mostra aqui na tela pra gente. Ele criou esse centro A. Eu copio todo esse centro A, que seria a formatação do meu link, e colo. Eu coloco dois pontos, hover, depois desse meu A aqui, tudo junto, tá? Ou seja, ao passar o mouse em cima, o que ele vai fazer? Eu volto aqui pro design, vem aqui no CSS Styles, veja aqui que ele já criou aqui o CSS, o centro.a.hover, certo? O que eu faço? Eu venho aqui, edito a regra, simplesmente mudo isso daqui, ó. O text de decoration agora ele vai ter um underline, ou seja, eu passar o mouse em cima e simplesmente vai sublinhar aquilo ali para mim. Aplicar, ok. Vamos testar isso daí? Ctrl S para salvar, venho aqui no navegador, atualizo. Ó, veja que está tudo normal. Ao passar o mouse, ó, veja que ele simplesmente decora isso daqui para mim, justamente para o usuário saber que o link está selecionado e eu posso clicar nele. É um efeito bem simples, mas muito utilizado. É bem interessante, eu acho. Bom, voltando aqui para o Dreamweaver, agora vamos fazer a parte de conteúdo. Vamos ver, eu só vou... Bom, vamos agora aí a nossa parte do conteúdo, certo? Dei uma pausa na videoaula, descansar um pouquinho e vamos dar início aí à nossa parte do conteúdo. Veja aqui o seguinte, tá? Veja que aqui eu deixei, no caso, certinho aqui a questão da parte do meu conteúdo. Eu vou clicar e arrastar aqui um pouquinho para abrir essa questão do conteúdo aqui. E veja que se eu for aqui no code, tá? Onde está selecionado aqui essa minha tabela aqui, onde eu estou clicando dentro. No code aqui ela tem o seguinte, ó, height, ou seja, a altura dela está 330. Para eu
Eu só vou vir aqui no Fireworks, tá? Vocês não nem estão vendo aqui, ó. Deixa eu arrastar. Aqui no Code, tá? Veja que aqui o rate tá 330. Ou seja, a largura, a altura disso daqui é 330 pixels. Então, se eu vir aqui no Fireworks, qual que é a minha largura desse meu... deixa eu tirar aqui as slices. Desse meu conteúdo aqui. Isso daqui é o rodapé, tá, gente? Eu quero saber a altura desse meu conteúdo aqui. Bom, como que eu faço isso? Venho aqui na minha slice, certo? Deixa eu deletar essa slice aqui. Venho aqui na minha slice, clico aqui bem rente ao menu, certo? E arrasto até lá embaixo até encostar no rodapé. Qual que é o tamanho? 537. Então o que eu tenho que fazer? Vir aqui no Dreamweaver, colocar aqui 537, certo? Ctrl S para salvar, vem aqui no design, veja que ele já colocou aqui pra gente 537 de altura. O que eu faço agora com essa fatia aqui que eu criei? A gente vai utilizar ela. Primeiramente, ela vai ter apenas um pixel para ela ser bem levinha. Clico em cima dela, né? Meu Deus do céu. Clico em cima dela, vem aqui em Site, Images, salvar aqui como BG, certo? Background, ou seja, vai ser o background do meu conteúdo. Ok, vem aqui no Dreamweaver, vem aqui na minha parte do CSS aqui, CSS Style, nova regra CSS, e vai ser simplesmente uma class, certo? Você verifique que isso aqui está class. Vou colocar ponto e o nome da classe, ou seja, BG conteúdo, só pra gente se achar melhor. Aqui no background vai ser aquele meu BG conteúdo, ela vai se repetir apenas no eixo X, certo? E ok, aplicar, ok. Venho aqui, clico aqui dentro, seleciono aqui TD, certo? Clico aqui embaixo em TD, clico aqui dentro, certo? Seleciono aqui TD, e aqui eu venho aqui no CSS, aqui em Target Role, venho aqui em nova regra CSS e aplico o meu BG conteúdo. Ok, certinho. Ctrl S para salvar, atualizar isso daqui para ver no navegador. Perfeito. Agora vamos já ao rodapé, depois a gente ilustra esse conteúdo, certo? Então o rodapé aqui no Fireworks, eu vou ter que pegar ele inteiro, certo? Esse rodapé aqui, cadê? Esse rodapé eu vou simplesmente copiar, tá? Ctrl N. Deixa eu ver aqui se ele é maior. Copiar, Ctrl N. Ok, vou colar ele aqui. Ele não copiou o caminho certo, não vou salvar isso daqui. Vou copiar ele de volta aqui. Copiar, Ctrl N, agora sim, colar. Certinho. Ctrl Shift X para exportar, certo? Ele tem um background, então ele vai ser JPG. Eu vou fazer até o seguinte aqui, tá? Vou clicar aqui em cima, ele tem um gradiente linear. Eu vou vir aqui e colocar sólido. Para quê? Para ele ficar simplesmente uma cor sólida. Daí eu vou exportar ele como GIF. Clarear um pouquinho. Ele vai ficar simplesmente com essa cor sólida. Vou dar um Ctrl Shift X para exportar. Ele vai ser agora GIF, tá? GIF Adaptive. Ele vai ter aqui apenas duas cores, certo? Que seria esse meio rosinha pro vermelho e esse branco. Então ele vai ter apenas duas cores, certo? Por que eu coloquei apenas duas cores aí? No caso, porque como eu coloquei uma cor chapada, ele vai pesar muito pouco, certo? E por que, Juliana, você não coloca simplesmente uma cor lá na tabela? Porque ele tem essa curvatura aqui que eu não consigo reproduzir via CSS. Então vem aqui Export, BG underline footer. Costumo colocar footer porque no caso é rodapé em inglês. Venho aqui no Dreamweaver agora, aqui na parte CSS, cria uma nova regra, ponto footer, tá? Pode ser só ponto footer mesmo. Background, bg footer aqui, ponto gif. Eu vou colocar agora que o background repeat, ele vai ser no repeat, porque ele não vai se repetir. Venho aqui simplesmente na parte CSS, clico aqui dentro dessa minha tabela que vai ser o background dessa minha coluna. Venho aqui e aplico o meu footer, ok? É só ampliar um pouquinho agora. Deixa eu clicar fora. Venho aqui, amplio um pouquinho. Perfeito. Deixa eu pegar aqui, só subir um pouquinho. Está aí, certo? Ctrl S para salvar, atualizar aqui no browser. Veja que aí que ele já está como o nosso footer aí, certo? Então nosso site aí
Tá bem certinho aí, ó, bem bonitinho, com os links aqui, certo? Você já aprendeu a linkar. Tá bem interessante. Vamos fazer agora só a parte do nosso conteúdo, certo? Aqui no Dreamweaver não, Fireworks. Pegar aqui, veja que a gente já conseguiu reproduzir nosso background. Então eu vou ter que criar agora uma nova tabela dentro dessa minha coluna. Então vem aqui no Dreamweaver. Aqui eu venho aqui no nosso layout aqui, no nosso common, melhor dizendo, criar uma nova tabela. Vai ser 2 por 2, duas linhas por duas colunas. Ok, ela vai ser alinhada ao centro. Ela vai ter uma borda 0, cell page 0, cell space 0. Ok. O que vai ter agora aqui? Fireworks. Então, primeiramente, eu vou ter aqui não duas, mas sim três colunas. Então, simplesmente clico em uma das colunas aqui. Venho aqui, ó, na opção de Split Cell into Rows or Columns, ou seja, inserir colunas ou linhas. Clico aqui em coluna, certo? Duas. Ele vai inserir mais uma aqui pra gente. Aqui é a mesma coisa. Aqui embaixo clico, duas colunas. Ok. Venho aqui e mesclo tudo, ó. Clico em uma e arrasto para baixo. Ele vai selecionar as duas. Mesclo aqui embaixo, ó. Mesma coisa. Mesclo aqui embaixo. Ou com o Ctrl pressionado eu seleciono uma. Depois seleciono a outra. E mesclo aqui embaixo também. Perfeito. Eu vou dizer que o espaço vai ser esse daqui mesmo. Agora no Fireworks aqui eles vão ter a seguinte cor, né? Como aqui é um quadrado, tem uma cor chapada. Então eu posso reproduzir isso daqui. Então clico aqui, copio essa cor aqui. Código hexadecimal dessa cor. Vem aqui no Dreamweaver, seleciono essa primeira aqui. Vou dizer que o BG dela aqui no CSS vai ser essa cor aqui. Aqui na outra o BG vai ser essa cor aqui também. E por que aqui eu não estou colocando cor nenhuma? Porque aqui vai ser aquela separação entre as duas, certo? Que você vai ver aqui no Fireworks, tem uma separação entre as duas aqui. Qual que é o tamanho das duas? São 346. Então venho aqui, clico aqui dentro de uma, venho aqui no Code. Vejo que aqui ele está sem tamanho nenhum, certo? Então o que eu vou fazer? Vou dar um espaço aqui nesse meu TD, vou colocar o seguinte, ó, width, que é a largura, igual aspas duplas e 346, somente isso. Vou vir aqui no design, vejo que ele já ficou aqui em 346. Vou selecionar essa minha tabela, vou dizer que ela vai ter aqui 700 pixels de largura. Clico nesse meu outro aqui e adiciono a mesma propriedade width nele. Ok, design, perfeito. Agora só eu ampliar o separador aqui. Só eu selecionar a tabela e ampliar o seu tamanho, 800. Agora sim. Vamos voltar para o Fireworks. É um pouquinho menos, não é 800 não. É aqui no HTML. Selecionar a tabela, cadê? Aqui. 800 vai ser agora 750 para sobrar 25 pixels de cada lado. Agora sim está certo. Agora vem aqui simplesmente e aumenta o tamanho, tá? Você pode fazer isso daqui embaixo também, ó, gente. Eu nem vi, mas dá pra fazer aqui, ó, pelo Dreamweaver aqui, ó. O W significa o IDIF e o H significa o height, a altura. Vou dizer que a altura aqui então delas vai ser o seguinte, ó, vai ser 479 de altura. Peguei as medidas ali pelo Fireworks. Então 349, 59, né? Deixa eu ver aqui. 479. 479. Desfazer é aqui embaixo. 479. Ok. Ela está aí, né? Agora como que eu faço para reproduzir aquelas linhas? Muito simples, tá? Primeiramente, aqui eu selecionei e vejo que ele está alinhado aqui ao centro da tabela. Como que eu faço para ele ficar lá em cima? Então aqui na questão do CSS aqui eu tenho horizontal e vertical, o alinhamento horizontal e vertical do texto. Como eu estou aqui na vertical, certo? Vou ver aqui na vertical top, para ele ficar lá no topo. Agora eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Como que eu faço isso? No lugar, quando você tem o tracinho lá, certo? Você tem caractere de tracinho, você automaticamente tem isso daqui, certo? Embaixo. Então você aperta Shift. Isso daí eu acho que não é segredo pra ninguém, né? Então você aperta Shift e o caractere de tracinho.
Só que tem uma coisa aqui, gente. Vou deletar tudo isso daqui. Ele vai ter que ser um pouquinho menor. Vou fazer ele mais ou menos até aqui, ó. Agora sim, vou copiar, colar. Só que ele não está ao meio, né? A gente já vai fazer ele ficar ao meio. A gente vai selecionar tudo isso daqui. Vamos dizer que vai ser aqui ao centro, certo? Ele vai ser alinhado ao centro. Ele vai pedir uma nova regra CSS e você simplesmente dá um OK, que ele vai concordar aqui e vai fazer tudo isso daqui pra gente. Posso vir aqui ainda, ó, e dar um Enter para ele vir um para baixo e deleto esse último. Veja que aqui ficou perfeito, né? Simplesmente copio isso daqui, vem aqui no outro colo, já vai aplicar as mesmas configurações, certo? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Bom, a gente tem aqui um dizer aqui chamado empresa e notícias. Então eu vou atualizar isso daqui para vocês verem como está ficando, ó. Veja que a gente conseguiu reproduzir isso daqui perfeitamente. Agora aqui a gente vai precisar fazer a questão da empresa aqui. Eu só vou pegar a corzinha desse meu separador, que é essa aqui. Aqui no Dreamweaver a gente seleciona tudo isso daqui. E na cor dele aqui, ó, na cor do texto, na opção do CSS, colo e aplico. Ok, ele vai pedir uma nova regra, tranquilo. E como aqui eu tenho a mesma regra aplicada, ele já aplicou para os dois. Atualizar, ok. Veja só que está ficando bem interessante o nosso projeto, né? Eu vou vir aqui no Dreamweaver, vir aqui no rodapé e escrever o seguinte, ó, copyright. Como que eu faço o copyright aqui? Eu simplesmente aperto a tecla Alt, digito com a tecla Alt pressionada 0169. Ele vai me dar o copyright. Copyright é 2011, sem nome da empresa. Vou colocar só todos os direitos reservados. Vou selecionar esse meu texto. Vou alinhar ele ao centro. Ok, já alinhou ao centro aqui pra gente. Vai ficar preto mesmo, é muito comum a gente ver preto. Aqui no Firefox vou atualizar. Ok, tá aí todos os direitos reservados. Agora a gente só vai precisar fazer aquela empresa e notícias. Então, como que eu faço? Eu vou deletar essa primeira linha aqui. Vou dizer aqui o seguinte, tá? Vamos colocar aqui empresa. Vou deletar essa primeira linha. Notícias. Vou vir aqui no Fireworks. Vou pegar a configuração dele. Vou dizer que aqui a cor vai ser essa aqui, certo? Então vem aqui no Dreamweaver. Se eu vir aqui agora e colocar que a cor vai ser essa daqui, ó, vejo que ele aplicou para todos. Por quê? Porque eu estou utilizando a mesma classe. Então como que eu faço aqui? Ó, vem aqui no CSS. A target dele vai ser uma nova regra CSS aqui, você coloca. Ou seja, eu quero que ele crie uma nova regra CSS. Venho aqui, colo. Ó, vejo que ele vai criar aqui uma nova regra CSS para mim. Aqui no BG conteúdo, então eu simplesmente coloco OK. Agora eu aplico essa mesma classe para outra. Opa, desfazer aqui. Vai ser uma nova CSS role. Vamos colar isso daqui. Ele pediu para mim criar aqui. Só que aqui não vai ser P, tá? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou criar aqui então manualmente no CSS. Eu vou vir aqui, ó, no CSS Styles, criar uma nova regra CSS. Vai ser uma class, certo? Por exemplo, empresa e notícias. Notícias, sempre com underline junto, tá? Porque eu nunca posso dar espaços. Ponto empresa, ponto notícias. Vem aqui no type, qual que vai ser a minha fonte lá? Vai ser então a Times New Roman, negrito, tamanho 30. Então, vamos lá. Times New Roman. Opa, clicar aqui, editar aqui. Ou apertei o Enter sem querer. Tamanho 30. Eu posso digitar manualmente, tá? Não se preocupe. Font weight. Bold, negrito, certo? A cor dela vai ser aquela cor que a gente tinha lá, que a gente já tinha copiado. Ok, somente isso. Aplico, ok. Seleciono essa daqui. Venho aqui e aplico para ela aqui o nosso empresa notícias. Vejam só que ficou certinho. Vem aqui a mesma coisa, empresa notícias. Perfeito. Agora como que eu faço para alinhar ela à esquerda aqui, certo, gente? Então como eu tenho que fazer o seguinte, tenho que vir aqui, ó, e colocar uma nova tabela. Venho aqui, inserir uma nova tabela, uma linha por uma coluna, certo? Uma linha por uma coluna. Recorto isso daqui, colo dentro da minha tabela. Simplesmente isso. Seleciono minha tabela aqui.
border 0, cell page, cell space 0. Ok. Dou um backspace aqui. Opa, não é aqui não. Aqui eu dou um delete para ele vir para cima. Dou um delete aqui. Aqui é a mesma coisa. Vou recortar isso daqui. Opa, desfazer. Copiar, melhor dizendo. Selecionar no lugar de notícias e colar. Aqui eu vou colocar aqui então as minhas notícias. Notícias. Para ele vir para baixo aqui como está a minha empresa, eu venho aqui, dou um enter que ele já vai vir para baixo. Venho aqui do lado das minhas notícias e dou um delete para ele vir para cima aqui. Vou dar um delete aqui também. Para ele subir um pouquinho mais para cima. Ok, deu certinho. Agora simplesmente vou vir aqui, ó. Como eu tenho essa tabela nesse exato tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa minha empresa notícias, eu vou editar essa regra. Ela vai ter aqui um block. O text align vai ser center. Aplicar, ok. Só que eu tenho que aplicar isso daqui dentro da minha tabela, tá? Então seleciono essa minha tabela. Vou dizer que aqui que a class dela vai ser empresa notícias. Ok. Seleciono a minha tabela e digo que vai ser empresa notícias. Assim ele vai conseguir alinhar o texto ao centro. E se eu diminuir essa tabela, tá? Ele vai recuar mais ainda para a esquerda. Por quê? Porque ele alinha o centro disso daqui de acordo com o tamanho da minha tabela. Então é só você ajustar aí. Aqui também. Diminua aqui. Perfeito. Ctrl S para salvar. Vem aqui no navegador. Atualizar. Vejam só que ficou bem legal, né? Para vocês que não viram aqui no CSS Style, eu acho que vocês não viram, simplesmente vem aqui, Empresas Notícias, tá? No CSS Styles eu criei um novo aqui chamado Empresas Notícias com aquelas configurações lá. Perfeito? Então é só isso daí, galera. Falou. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Vamos só rever o nosso projeto aqui. Ficou bem interessante, né? Ficou algo bem legal de se montar. Eu acho que deu para vocês terem uma boa noção de como que se monta, estrutura um site no Dreamweaver, certo? Não é a forma mais correta. Por quê? Porque normalmente os profissionais de hoje em dia utilizam um tables, né? Montar tudo em div, só que ela é muito complicada realmente. Você já tem que aí saber uma outra linguagem, que é o CSS, que a gente meio que passou por cima dela, certo? A gente pegou só o necessário aqui, através do próprio Dreamweaver. E geralmente eu faço tudo em código, eu não faço visualmente aqui, mas visualmente aqui ficou bem interessante aqui. Beleza? Então, só passa no MSN, Notepad, juli3037@hotmail.com. Se você não conseguiu entender alguma coisa aqui dessa vídeo, pô, Juliana, mas por que eu tive que colocar uma tabela dentro da outra? Enfim, várias dúvidas, você pode estar me adicionando aí que eu vou ter um imenso prazer de respondê-la, certo? Outra coisa também é que eu tenho microfone, então se você tiver microfone a gente pode fazer uma audioconferência e a gente pode estar conversando e eu posso estar tirando suas dúvidas, beleza? Então, só isso daí, galera. Falou, tchau, tchau. Espero que tenham gostado. E não se preocupe que tem muitas mais videoaulas pela frente. Vai lá, digita no BJ lá, Julia3037. Procura eu lá e vê lá os meus torrents lançados, beleza? Falou, tchau, tchau.